Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito da nossa disciplina, né? Nós estamos no início de mais um semestre e estarei acompanhando vocês na disciplina de Comunicação e Metodologia de Pesquisa. Meu nome é Ivone. De vocês já conheço de forma presencial, porque a gente trabalha com outras disciplinas na instituição, mas tem alguns alunos que também vão pegar essa disciplina e a gente só vai ter esse contato de forma online, né? Então, meu nome é Ivone, estarei ministrando essa disciplina. Normalmente, ela era ministrada de forma presencial e agora ela segue nesse novo formato em EAD. Então, a gente vai estar aí juntos esse próximo semestre. Na verdade, um pouco mais reduzido, vou explicar para vocês agora, mas estaremos juntos aí nas próximas aulas, nesses próximos encontros. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da disciplina, qual a importância, a relevância dela para você hoje acadêmico, né? Principalmente a relevância dela no seu curso. E depois a gente vai falar um pouquinho também a respeito da plataforma, que apesar de ser o nosso primeiro encontro, para alguns alunos é a primeira vez que vai ter uma aula no formato EAD, então nunca teve acesso a um ambiente virtual. Então, vou explicar passo a passo para vocês como funciona o nosso ambiente virtual nessa disciplina de comunicação e metodologia, até para as próximas que vocês também vão ter a oportunidade de estudar em outros períodos, tá? Vamos falar um pouquinho também a respeito de avaliações, como que vai funcionar esse semestre, qual é a forma e as metodologias que nós vamos aplicar para ministrar esse formato EAD. E aí a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês vão acessando posteriormente. Só relembrando esse vídeo, ele é um vídeo para os alunos que estão entrando, né? Porque a gente já teve esse primeiro momento, nós fizemos uma integração junto com as turmas no primeiro dia, a ambientalização, mas a gente teve muita gente que entrou depois, e até também para poder, às vezes, você tirar dúvida e saber como que funciona, principalmente a questão do projeto do plano de ensino. Então, é muito bom vocês estarem acompanhando novamente, tá bom? Bom, eu vou disponibilizar aqui a minha tela, espero que vocês estejam tendo acesso. Estou um pouquinho gripada, tá? Desculpa para vocês aí, mas eu vou pegar aqui um pouquinho do que a gente já começou a trabalhar. E aqui eu apresento para vocês o nosso plano de ensino. Eu vou explicar para vocês como funciona a disciplina, o que é a disciplina, né? E aí eu vou trabalhar isso com vocês em cima do nosso plano de estudo. Bom, a primeira coisa que você, aluno acadêmico, precisa entender é o formato, o funcionamento do plano de estudo proposto para cada disciplina. Então, esse plano de ensino ou plano de estudo, normalmente chamado assim, ele visa basicamente trazer para você, aluno, um mapa de como isso é feito, como as aulas são ministradas e como elas serão produzidas ao longo do semestre. Então, veja só, aqui nós temos o nosso plano de estudo e aí, em cima dele, a gente vai trabalhar no decorrer desse semestre. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui na tela inicial ou no nosso documento inicial são algumas informações básicas para cada curso. Esse aqui, por exemplo, eu peguei do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, porém, ele basicamente segue no mesmo formato para todas as turmas, ok? Então, nós temos aqui a graduação, nós temos a unidade curricular, que é a disciplina que nós estamos trabalhando, né, nesse momento, a modalidade, se vai ser presencial ou se vai ser, por exemplo, online, né? No caso aqui seria o EAD. Nós temos a ordem de execução, ou seja, qual o período em que o aluno está fazendo. Nesse caso aqui, por exemplo, estou falando especificamente da disciplina de comunicação e metodologia, que é utilizada no primeiro período. Entretanto, a gente tem, por exemplo, outras disciplinas ao longo do seu curso que elas são ministradas de forma online também.
Então, aqui, ele sempre vai vir discriminando qual período que você está. Logo mais aqui do lado, nós temos a carga horária. Essa carga horária aqui, ela normalmente é aplicada para cada disciplina, ou seja, essa disciplina, ela tem uma carga horária de 40 horas semestrais, né? Então, nesse nosso caso aqui, que ela vai ser ministrada no formato EAD, ela será ministrada num período de 10 dias. Eu vou explicar logo mais para vocês em cima do plano, como que vai funcionar esses 10 dias aqui, ok? Aqui nós temos os objetivos gerais da disciplina, né? Então, por que que eu estou fazendo, por exemplo, a disciplina de comunicação e metodologia de pesquisa dentro do meu curso de análise e desenvolvimento de sistema, ou engenharia de software, ou logística, ou automação industrial, ou qualquer outro curso que você esteja cursando dentro do SESI Senai. Então, por que que é importante você estudar essa disciplina de comunicação e metodologia? O objetivo aqui é desenvolver essa capacidade ou a competência linguística textual. O que seria esse linguístico textual? Eu vou explicar de forma bem prática para você ter uma breve noção. Por exemplo, lá no seu trabalho, você tem um perfil de linguagem textual para você redigir um e-mail, para você redigir um documento que seja público ou, por exemplo, um ofício. Então, dentro do seu ambiente de trabalho, existe uma forma linguística textual para redigir os documentos, né? Para comunicação. E na academia, ou seja, né, dentro do cenário acadêmico, nós também temos basicamente esse mesmo perfil de linguística textual. A diferença aqui é que nós vamos trabalhar e escrever de forma acadêmica. Então, o aluno, quando ele entra na universidade ou em qualquer curso superior, ele precisa perceber e entender, compreender que ali exige dele uma nova forma de escrita, de linguagem, de expressão. Então, existem regras ali de funcionamento, se assim a gente pode dizer. E isso é indispensável na produção de conteúdo. Ou seja, então, todas as vezes que você for conversar, for dialogar, for escrever um documento, um texto, uma atividade, um artigo, ele vai exigir de você uma técnica linguística textual. Então, por exemplo, você não vai, por exemplo, digitar um artigo acadêmico como se você estivesse escrevendo uma redação, né? Ou você não vai, por exemplo, digitar ali uma resenha, escrever uma resenha como se você estivesse escrevendo um texto de forma pessoal. Então, o objetivo da disciplina é conduzir você, acadêmico, à forma culta da linguagem textual acadêmica, ok? Bom, e aí a gente tem a unidade de competência que varia de acordo com cada curso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma graduação na área de tecnologia, ela tem um objetivo específico, que vai de acordo com o plano de curso, né? Que é o nosso PPC. E aí, logo mais, nós temos as capacidades técnicas, né? O que que nós esperamos de você ao longo do curso, o que que nós visamos aqui ao longo dessa disciplina. E aí nós temos também os conhecimentos que são propostos com essa disciplina. Por exemplo, organização, né, texto técnico, a parte de comunicação, a interpretação de texto. Então, aqui eu deixo para vocês, depois darem uma olhada, uma lida nesse documento, para vocês entenderem exatamente quais serão os conhecimentos aplicados ao longo da disciplina, certo? Outra coisa também importante de vocês compreenderem seria as capacidades socioemocionais. Então, o que que se espera dessa disciplina aplicada ao meu aluno durante esse período? Então, nós temos aqui as capacidades sociais, as capacidades organizativas e as metodológicas, ok? Bom, então, caminhando, nós entramos aqui em uma outra parte, que seria basicamente o cronograma das atividades. E aqui eu peço uma atenção de vocês especial, porque nesse quadro, né, nessa planilha, nós temos aqui algumas informações que são importantes para você ao longo do curso. A primeira delas é essa coluna aqui relacionada ao dia.
Então, aqui dentro da coluna dia, nós vamos ficar atentos ao quê? Aos dias em que nós temos os encontros, seja ele web, ao vivo, ou seja ele assíncrono. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o seguinte, ponto. Nós temos 10 encontros. Aqui está bem descrito as datas, né, e os horários. Nós temos 10 encontros. Desses 10 encontros aqui, nós temos basicamente 1 hora de aula a cada 15 dias. Então, essa 1 hora de aula, ela seria basicamente para tirarmos as dúvidas com relação àquilo que você, aluno, já estudou, já começou a se inteirar a respeito do assunto, tá? Então, não espere uma aula da forma que vocês têm ali presencial. Então, aqui é um momento de tirarmos as dúvidas, de batermos um papo e de avançar com o conteúdo. É importante, claro, que você já tenha acessado esse conteúdo, porque senão realmente a aula não flui, ok? Então, observe aqui, nesse nosso primeiro encontro, nós temos uma aula ao vivo, né? Um encontro web ao vivo. No segundo momento, aí nesse caso, por exemplo, a gente já tem um encontro assíncrono. O que seria esse encontro assíncrono? É um momento onde você, aluno, estará sozinho na plataforma e não vai ter a presença do professor. Então, a cada 15 dias, observe aqui, que a cada 15 dias nós estaremos juntos. Então, é importante você ter um pouquinho de disciplina para poder conseguir acessar o conteúdo e, principalmente, estar atento aqui aos prazos com relação à entrega de atividade, principalmente estudo na plataforma, certo? Bom, mais ao lado aqui, na segunda coluna, nós temos a atividade e conteúdo. O que se espera ministrar de conteúdo para essa disciplina de comunicação e metodologia ao longo desse período? Nós vamos passar aqui, 10 encontros juntos. Desses 10 encontros, nós vamos basicamente aqui estudar alguns assuntos que são relevantes para a construção do conhecimento de vocês com relação a essa parte acadêmica científica, certo? Como que vai ser isso? Nesse primeiro momento de aula, né, nesse primeiro dia de aula, nós temos um encontro onde nós fazemos a ambientalização do aluno na plataforma, na disciplina, e a gente vai explicando para você como que vai ser conduzidas as coisas aqui, que é exatamente o objetivo desse vídeo, visto que nós já tivemos a aula ao vivo no primeiro encontro. Então, aqui, olha só, para esse primeiro momento, nós temos aqui a apresentação de plano de curso, revisão de conteúdo, e o objetivo aqui, nesse momento, é estudar um pouquinho sobre o processo de comunicação, a comunicação digital, as funções da linguagem e a tipologia textual. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês isso lá na plataforma, para a gente entender um pouquinho como será trabalhado. Mas, a título de plano de curso, é importante você ver quais os conteúdos serão ministrados. No segundo momento, a gente vai ver aqui a construção o que é o senso comum e o conhecimento científico, né? Então, o que seria isso? Seria basicamente eu começar a analisar e diferenciar o que é o senso comum e o que é o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento científico. Então, prestem atenção. Agora que você é um acadêmico, você está em uma instituição superior de ensino, exige-se de você uma análise mais criteriosa com relação ao posicionamento de algum questionamento, conteúdo ou qualquer informação. Então, agora, nós vamos perceber e aprender que existe uma base científica para tudo que existe no mundo. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre logística. Existem bases científicas, conhecimentos científicos que foram testados, aprovados cientificamente a respeito daquele conteúdo, certo? Então, é nesse momento, por exemplo, em que o aluno ele sai daquele senso comum, onde ele não pensa, onde ele vai exatamente produzir qualquer opinião em cima daquilo que ele conhecia, mas agora não, agora ele começa a parar, a analisar e começa a compreender melhor para depois opinar. A diferença é bem essa, mas mais para frente a gente vai tratar um pouquinho melhor a respeito. Depois nós entramos aqui no terceiro momento a respeito da pesquisa e formatação
com relação às normas da ABNT. Como funciona isso? As normas da ABNT é basicamente uma regra de escrita. Eu acredito que todos vocês devem conhecer a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para que ela existe, né? Então, ela existe para padronizar tudo que está relacionado a normas aqui no Brasil. Então, por exemplo, é só na parte acadêmica? Não, tudo que tem a BNT envolvido é porque provavelmente já foi analisado, testado e principalmente revisado como norma técnica. Então, como eu estava dizendo para vocês lá no início, existe lá no seu emprego, lá no seu trabalho, uma forma culta de escrever, redigir documentos e principalmente de trabalhar a comunicação linguística, né, com relação ao ambiente profissional. Da mesma forma, a ABNT, ela também legisla a respeito das normas de escrita acadêmica. Então, a gente vai conhecer as regras que você precisa, por exemplo, obter para poder redigir uma resenha, um artigo científico, ou talvez um projeto de pesquisa. Então, assim, qualquer atividade acadêmica que você fizer daqui para frente, ela precisa estar pautada nas normas da ABNT, e a gente vai conhecer elas mais para frente. Bom, depois a gente tem aqui um pouquinho sobre ética e pesquisa, e principalmente plágio. Então, olha só, eu não sei se vocês já fizeram isso, ou se às vezes não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu colega, mas de fato o que mais acontece é que, normalmente, quando nós pedimos uma atividade de pesquisa para um aluno, independente da série, independente, por exemplo, do curso, normalmente esse aluno vai lá no Google, pesquisa essa informação, dá aquela enxugada básica, né, aquela resumida básica, e depois ele traz essa informação para o trabalho. E manda para o professor. Então, assim, nós precisamos ter muita atenção com relação a esse tipo de procedimento. Por quê? Porque existem aí algumas regras com relação à publicação e citação, que é importante que o aluno ele consiga referenciar de fato quem produziu aquela obra. Então, dependendo da forma que você traz essa atividade, esse material, ele pode ser considerado como plágio, e plágio é um crime, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, independente de série, independente de se você estiver em escola ou se você estiver no nível superior, ou talvez né, numa pós-graduação, você precisa entender como publicar, como pesquisar e como referenciar aquela informação que você encontrou na internet, ou às vezes em um livro ou qualquer outro local, ok? Depois a gente vai vir para a revista científica e pesquisa bibliográfica. E aí, por último, a gente vai focar nos tipos de trabalhos acadêmicos que você precisa conhecer e também aprender a fazer. Por exemplo, nós temos aqui fichamento, nós temos resenha, que é diferente do resumo, que é diferente de um relatório. Então, assim, às vezes o professor vai pedir para você, olha, eu quero que você faça uma resenha a respeito do conteúdo X. Ou eu preciso que você faça um resumo da legislação X. Então, assim, independente do curso, seja de logística, seja de, sei lá, engenharia de software, automação industrial, independente da área, você precisa saber o que é um artigo, o que é um relatório, como redigir, talvez uma resenha ou um resumo, certo? E aí, por último, aqui nós temos o projeto de pesquisa e o artigo científico. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender e colocar na cabeça é que quando você chega na academia, quando você chega, por exemplo, no nível superior, nós temos aqui alguns trabalhos de conclusão de curso. E esses trabalhos de conclusão, eles podem virar documentos que pode fazer com que você, por exemplo, vá para um mestrado ou um doutorado. Então, aqui nós temos, por exemplo, um projeto de pesquisa, o artigo científico, que podem ser utilizados tanto no final do curso, ou às vezes na construção e desenvolver, por exemplo, de um projeto específico, tá? Então, assim, suponhamos que nós somos da área de logística, vou dar um exemplo simples, e aí dentro da área de logística, eu comecei a estudar a respeito, por exemplo, de dados, dados específicos de, sei lá, vou pegar aqui a área de transporte.
E aí eu começo a observar determinado movimento e estudar a respeito daquilo. E aí eu começo a fazer alguns testes, né? Então, eu posso publicar aquilo, escrever aquilo, né? Criar um artigo científico e talvez mais para frente, quem sabe, desenvolver um projeto em cima disso que vá talvez para um mestrado, um doutorado, ou talvez até uma publicação em uma revista científica, né? Então, vocês vão perceber daqui para frente como que isso é relevante. Então, assim, você hoje talvez não tenha a intenção futura de ir para um mestrado ou um doutorado, né? Então, assim, isso é normal, né? Então, assim, porém, é preciso você entender quais são as etapas de você que está começando agora, está na portinha do curso superior, até o desenrolar dele. Por exemplo, vem o curso superior, depois vem a pós-graduação, que pode ser lato sensu ou estrito sensu, e depois ali um doutorado e um pós-doc, né? São essas as etapas. E aí, por último, nós temos aqui o trabalho de conclusão do curso, né? E a atividade final aqui com relação a esses conteúdos. Então, esse aqui foi o cronograma, né, daquilo que a gente vai ver ao longo desse curso aqui. E aí, olha só, depois nós temos duas outras colunas também importantes, que são os recursos e a avaliação. Dos recursos, nós vamos trabalhar lá embaixo e as avaliações eu vou explicar para vocês agora. E aí, olha só, nós temos aqui, então, um total de 10 dias, né? Que são 10 encontros, que ocorrerão a cada 15 dias, dá um total aí de 2 meses, sendo 4 horas de estudo por semana. Então, por exemplo, ao invés de você ir presencialmente assistir uma aula de 2 horas, nós disponibilizamos o conteúdo para que você tenha 4 horas durante a semana para você focar naquilo. Então, se uma hora você está presente na sexta-feira, nós entendemos que durante a semana aí você vai ter esse período para poder estudar e fazer as atividades conforme o seu tempo, tempo livre. Depois nós entramos aqui dentro de situação de aprendizagem, que são exatamente as metodologias que nós vamos aplicar para trabalhar a avaliação do aluno. A primeira coisa que eu preciso expor para vocês aqui é o seguinte: quando nós estamos de forma presencial, normalmente nós temos o quê? Um semestre onde nós trabalhamos a N1 e a N2, e depois a NT, que complementa tudo com um trabalho de conclusão do curso. Muitas vezes é um projeto integrador. E aí, nesse caso aqui, de trabalharmos em EAD, nós não vamos trabalhar com um projeto integrador. Por quê? Primeiro, porque as disciplinas, elas trabalham com uma metodologia diferente. Segundo, nós não vamos trabalhar com N1 e N2, porque aqui a nossa avaliação é uma avaliação contínua, uma avaliação continuada. O que seria isso? Para cada conteúdo aplicado, nós temos uma atividade executada. E aí, olha só, então, a primeira atividade aqui, primeira aula, nós temos aqui atividades, né? Então, qual é o objetivo disso? Aplicar algumas metodologias para entender se o meu aluno ele compreendeu ou não. Porque a cada semana, a cada aula, nós vamos parar, analisar, e dependendo daquilo que a gente obter de resposta desse aluno, nós vamos perceber se houve ou não o aprendizado, a construção do conhecimento. Então, assim, diferente, por exemplo, de uma aula presencial, onde o aluno faz uma prova lá no final do semestre, aqui, nossa avaliação é de forma contínua. A cada semana, nós temos uma pequena atividade. E aí nós entramos aqui dentro do quadro de avaliação. Esse quadro de avaliação aqui, eu vou mostrar esse aqui que já está bem desenhado, ele funciona da seguinte forma: nós temos a V1, a V2, a V3, a V4 lá no seu ambiente virtual. E aí, olha só, essas atividades aqui, todas elas são avaliativas, né? E todas elas têm uma pontuação específica. Então, por exemplo, na atividade específica da V1, ela vale aqui 10 pontos. Então, esses pontos aqui, eles são necessários para a construção da sua nota final. Então, diferente do formato presencial que você vai ver nas outras disciplinas, aqui ele vai ser semanal, tá? Então, é um pouquinho diferente. E aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, né? Então, aqui estão descritos, por exemplo, todos
os materiais que nós utilizamos, tanto para a bibliografia básica quanto para complementar, e principalmente aqui com relação a material de apoio. Então, a gente vai usar, às vezes, sites, vamos utilizar a biblioteca da Pearson aqui, que é a biblioteca digital. Então, nós temos diversos materiais complementares, certo? Bom, então, só recapitulando, eu falei um pouquinho para vocês a respeito do plano de estudo, que é o plano de ensino, que é o seu mapa durante o semestre, né? Então, aqui a gente viu quais são os dias e horários, nós vimos aqui o conteúdo, o cronograma, vimos as situações de aprendizagem, que são as avaliações, a forma de avaliação e também a referência bibliográfica. Agora, nós vamos para a plataforma, e aqui dentro da plataforma, nós vamos compreender como que o aluno ele vai acessar tudo aquilo que eu mostrei para vocês dentro do AVA. Então, olha só, esse aqui é o nosso ambiente virtual, tá? Então, só um minuto. Esse ambiente virtual, ele vai ter uma tela inicial que vai diferenciar para algumas turmas. Por exemplo, nós temos aqui uma que eu peguei, por exemplo, que foi a de ADS, né? Na verdade, isso é só para exemplo, porque nós temos outras turmas de comunicação. Então, a regra, na verdade, funciona para todas as outras turmas. Na verdade, eu peguei a de logística, né? Você vai ter essa tela inicial, onde você vai analisar, identificar aqui qual é o seu curso, qual é a disciplina, o período em que vai ser realizado e também o professor ou o tutor que vai ministrar essa disciplina. Então, quando você abre o seu AVA, seja no celular ou no computador, a primeira tela que você vai enxergar é essa aqui. No segundo momento, você descendo a barra de rolagem, a segunda coisa importante que você vai observar aqui é o link de onde as aulas acontecerão. Então, tem um link aqui onde você vai clicar, né? E aí as aulas vão acontecer de forma quinzenal, às sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Lembrando que não é uma aula, tá, pessoal? É um momento onde nós encontramos para poder ter direcionamentos, para poder tirar as dúvidas e poder trabalharmos aí. E aí você clica aqui, ele vai abrir a sala do Teams e você já pode acessar para poder participar. Aqui, nesse caso aqui, nós temos, nessa tela aqui, nós temos, nós temos um quadro informativo com relação à atividade avaliativa, que foi basicamente o que eu mostrei para vocês no plano de ensino. Para lembrar o aluno que nós temos a V1, a V2, a V3, e isso aqui é uma atividade formativa que vale ponto, né? Então, é importante você não perder. E aí, se você descer a barra de rolagem mais um pouco, você vai ver o seguinte, olha, nós temos aqui os primeiros passos, e nos primeiros passos, o aluno, ele vai ver aqui, deixa eu pegar outra turma aqui, ele vai ver aqui nos primeiros passos o quê? Ele vai ver o mesmo quadro que eu mostrei para vocês agora. Olha só, primeiros passos, aí eu tenho uma mensagem aqui para você, aqui está o seu plano de estudo, né? E logo abaixo nós temos aquele mesmo quadro que eu mostrei para vocês. Olha, fique atento com as atividades aqui. E aí tem a V1, a V2, a V3 e as atividades aqui, certo? Depois, no segundo momento, nós temos uma outra aba que é a de comunicação. Dentro de comunicação, o que nós temos aqui? Se você descer a barra de rolagem, você vai observar que nós temos aqui um fórum de comunicação onde você pode tirar dúvidas, seja com o tutor ou com o monitor. E aí a gente tem aqui, ó, um linkzinho onde você clica e você pode ir lá e digitar a sua mensagem. Então, suponhamos que você tenha alguma atividade, alguma dúvida com relação ao conteúdo, você vai clicar aqui em conteúdo formativo e essa mensagem chegará para o seu tutor. Nesse caso dessa disciplina de comunicação, vai chegar para mim. Mas se, por exemplo, for um outro tutor de uma outra disciplina, vai ser encaminhado direto para o seu tutor. E aqui logo abaixo nós temos o dúvidas gerenciais. O que seria dúvidas gerenciais? Serão dúvidas de acesso à plataforma, ou alguma dificuldade que você está tendo, algum acesso que você não tem. Então, assim, é aqui que você manda mensagem para o seu monitor, né? Para o nosso monitor.
E aqui embaixo, nós temos um fórum de apresentação, onde eu peço para você clicar, assistir um vídeo aqui e depois responder, né? Acrescentando aqui algumas informações a respeito de você no fórum de apresentação, ok? Bom, na terceira aba, a gente entra dentro de conteúdo do curso. Eu estou pegando aqui várias disciplinas para a gente ter noção que vocês vão ver isso em várias disciplinas, tá? Então, olha só, dentro de conteúdo do curso, aqui, especificamente dentro de comunicação, a gente vai ver o seguinte: nesse primeiro momento de aula, nós vimos aqui o primeiro conteúdo que já foi aplicado, né? O primeiro e segundo conteúdo, sobre o que é comunicação. Foi bem que eu falei para vocês lá no plano de ensino. As funções da linguagem, os tipos de texto existentes, né? Então, assim, nós vamos verificar aqui que existem alguns perfis de textos. Quando eu falo texto aqui, é todo tipo de leitura acadêmica, certo? E aí depois a gente vem para aquele assunto que nós falamos lá atrás, que é o senso comum versus conhecimento científico. Então, aqui sempre vai vir descrito qual é a aula que você está, qual é o assunto que nós vamos tratar, ou o conteúdo, e aqui está à disposição as informações para estudo, né? Então, conteúdo de aula. Dentro de conteúdo de aula, você vai clicar aqui nos links, e aí vai direcionar você ou para um livro, ou para um artigo, ou para uma página, ou para um vídeo, depende muito daquilo que eu coloco como conteúdo para você acessar. Então, você pode clicar aqui em qualquer um deles que vai direcionar você. Então, sempre fiquem atentos. Por quê? Porque muitas vezes o aluno ignora essa parte aqui de conteúdo e vai direto para a situação de aprendizagem, que eu vou mostrar daqui um pouco. Bom, o próximo link aqui, né? A próxima aba é a de aulas gravadas. Nesse caso, por exemplo, essa aula da qual eu estou gravando, ela vai ficar disponível aqui para que todo aluno, quando acessar, ele tiver alguma dúvida, ele pode vir acessar aqui. Suponhamos que você perdeu aquele encontro, ou às vezes, por exemplo, eu postei algum vídeo de alguma disciplina específica, de algum conteúdo específico, alguma explicação, ele sempre estará aqui dentro de aulas gravadas, tá bom? Depois nós temos aqui biblioteca. Dentro de biblioteca tem todo o conteúdo, todo o material de apoio com relação àquilo que a gente vai estar fazendo ou vai estar lendo em determinados conteúdos. Então, por exemplo, eu falei sobre senso comum versus conhecimento científico. Então, aqui, essas informações a mais, elas estarão aqui. Isso aqui é para a construção do seu conhecimento, tá? Então, aqui a gente tem vários livros. Olha só, aqui eu tenho apostilas de português com regras ortográficas, processo de comunicação, funções da linguagem. Eu tenho aqui, olha, para você ver, resenhas, então tem outros livros aqui, olha, nós temos alguns livros também no formato PDF, então essa bibliografia, ela é sua, ok? Nós temos aqui outros pontos específicos também que é importante você acessar, que seria o glossário e as técnicas de estudo. O glossário, na verdade, ele serve para que você acesse e tenha conhecimento de algumas palavras, algumas coisas que talvez seja novo para você dentro desse formato EAD. Então, por exemplo, eu nunca assisti aula online, então tem certos termos técnicos aqui que eu não sei o que significa. Então, para isso, você vai acessar em glossário, e lá em glossário, por exemplo, você conseguir, por exemplo, compreender melhor o que seria cada termo. Assim como o estudo aqui, por exemplo, das técnicas em EAD. Então, por exemplo, eu nunca estudei nada EAD e eu nem gosto de estudar nada EAD porque eu não tenho disciplina. Beleza, isso é normal porque é um formato diferente daquilo que você conhece. Então, aqui nós trazemos para você algumas técnicas, algumas coisas que vão te ajudar a ter mais organização e principalmente disciplina para poder se organizar para essas disciplinas aqui, ok? Bom, por último aqui, nós temos a avaliação.
Então, em algumas plataformas, em algumas salas de aulas, elas estarão como avaliação e algumas elas estarão como situação de aprendizagem. Ambas são criadas para que a gente consiga fazer aquela avaliação que eu disse para vocês. Então, olha só, aqui a gente vai ter a AV1 e a AV2, que é o que a gente já está rodando, né? Então, para quem chegou depois, já perdeu a primeira aula, a gente está na segunda, da segunda para a terceira, você vai observar aqui que a gente tem a AV1 e a AV2, e aqui você vai acessar basicamente os exercícios que a gente tem proposto. Então, toda a atividade que a gente fizer, aliás, todo o conteúdo que nós acessarmos, a gente sempre vai ter uma atividade. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos na forma de avaliação contínua e faz com que a gente consiga ver, observar se o aluno ele está tendo aquele aprendizado conforme a gente programou, ou se porventura a gente teria que aplicar uma outra forma de conduzir aquele exercício ou aquele conteúdo para que o aluno tenha uma melhor compreensão, certo? Então, vai chegar um momento, por exemplo, que você vai ter AV1, AV2, AV3, AV4, então vai aumentando aqui conforme eu mostrei para vocês, né, do plano de ensino. Então, vai estar basicamente dessa forma, AV1, AV2, AV3, até a gente chegar no final. Olha só, claro que assim, como eu mostrei para vocês no plano de ensino, cada uma dessas atividades aqui é atribuída uma pontuação. O ideal é que você não perca nenhuma atividade. Entretanto, se caso aconteça, o que a gente não espera que aconteça, de um aluno estar de recuperação, normalmente a gente tem uma prova final, tá? Então, essa prova final aqui, ela tem o objetivo de auxiliar o aluno com relação ao alcance da média. Porém, é importante que a gente fique atento para a gente não perder nenhuma atividade. E depois, por último, a gente tem a pesquisa de opinião. Então, a pesquisa de opinião aqui, ela serve para avaliar se aquilo que a gente está fazendo, por exemplo, ela está dentro daquilo que a gente propõe, ou se o aluno realmente percebeu que não há necessidade ou que precisa melhorar ou algum tipo de feedback. Bom, e para finalizar, eu queria falar um outro ponto a respeito da questão da presença. Esse ponto eu acho muito relevante falar para vocês agora, porque muitas vezes o aluno ele deixa de acessar a questão, por exemplo, do conteúdo de curso, e por alguma razão ele já vem em avaliação. Ele muitas vezes não assiste as aulas, né? E já vem direto em avaliação. Então, olha só, para registro de presença, é importante que você acesse tanto o conteúdo quanto as avaliações, tá? Porque cada uma delas tem uma quantidade de horas, aulas prevista para você assistir e para você executar. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês aqui no plano de ensino? Aqui no plano de ensino, por exemplo, está determinado que nós vamos gastar 4 horas semanais, aqui, ó, 4 horas semanais para estudo daquela disciplina. Então, ao invés de você ir para a faculdade e estudar 2 horas ali, nós deixamos 4 horas da semana para você, no seu momento livre ali, acessar o conteúdo, realizar as disciplinas ou participar também da aula que vai ser quinzenal, certo? Então, assim, é importante você lembrar que quando você está de forma presencial, é importante você ter 75% de presença. Nesse caso aqui, por exemplo, você acessando os conteúdos e acessando as atividades, ele também vai computar os 100%. Se porventura você ir direto lá na avaliação e não estudar os conteúdos, ele vai ficar contando apenas 50%. Vai chegar um momento que isso vai somar e aí vai fazer falta no final. E aí pode entrar naquelas faltas, né, que às vezes o aluno falou, olha, mas eu acessei a plataforma. Mas, na verdade, você só acessou parte da plataforma e aí não complementou ou não completou o que você precisava para conhecimento daquele conteúdo, certo? Então, é importante a gente ficar atento aqui esses 3 pontos que eu falei para vocês. Bom, gente, então essa aqui é a cara da nossa sala de aula, do nosso ambiente virtual. E eu passei para vocês, claro, né, que um pouquinho do nosso plano de estudo. Vez ou outra, nós vamos ter uma aula presencial, né, cada 15 dias, e essas aulas presenciais, ela provavelmente vai ser um ponto onde nós vamos falar
de forma resumida o que é cada assunto. Então, é importante que você não espere aquela aula expositiva da forma que acontece presencial, porque nesse momento é importante que você já tenha visto o conteúdo para que a gente consiga avançar juntos na discussão, certo? E aí, eu vou finalizando por aqui, e aí qualquer dúvida que a gente vai tendo aí ao longo da disciplina, nós vamos tratando, né? Nós vamos conversando, porque como eu posso dizer, cada turma talvez tenha um momento diferente, ou talvez tenha ali uma forma de absorver o conteúdo de forma diferente, e vai surgindo as dúvidas, né? Então, para isso, a gente vai estar aqui. Mas esse vídeo, inicialmente, foi construído apenas para poder introduzir você que chegou depois, ou às vezes perdeu a primeira aula, para que você consiga compreender qual exatamente a metodologia dessa disciplina e a forma que o tutor vai trabalhar com você, certo? Então, nesse primeiro momento, nós estaremos aqui exatamente para isso, essa primeira aula expositiva. E aí, nas próximas aulas, nós vamos gravando conforme vai surgindo os conteúdos, né? E aí, eu posto para vocês naquele campo, lá naquela aba de web aula, gravações, né? Para vocês irem acessando e, para quem perdeu ou por uma razão que eu assistir, vocês acessarem lá, certo? Bom, gente, eu vou me despedindo por aqui, e aí qualquer dúvida, vocês têm aquele campo lá de comunicação para poder falar comigo, e também o WhatsApp, né? Nós temos aí a participação em alguns grupos, que é importante, sempre ter esse contato direto, tanto comigo quanto o monitor, nesse caso aqui, nosso monitor é o Eduardo. Então, quando há alguma dúvida, alguma necessidade, nós sempre estaremos aí à disposição para auxiliá-los, tá? Seja bem-vindo a essa disciplina de comunicação e metodologia de pesquisa. Eu espero que vocês tenham aí um bom semestre e um aprendizado bem bacana, certo? Obrigada a todos.